Eu queria, antes de compor a mesa, falar inicialmente do fórum, para dizer que este é o quarto fórum de currículo, e o primeiro que aconteceu foi em 2004, por iniciativa da professora Célia Maria Calorino Pires, então professora da PUC, e que nós tivemos a infelicidade de perdê-la neste ano, precocemente, tá certo? E ela seria uma pessoa de presença forte aqui hoje, mas infelizmente não vamos poder contar com ela. Ela estará presente no dia de amanhã, às 18h30, porque um grupo de alunos organizou uma homenagem à professora Célia Carolino, e eu convido todos a estarem presentes, né, ali naquele horário das 18h30 às 20 horas. Tá? Inclusive com o lançamento de um livro organizado por ela e por um dos seus orientandos. Né? O quarto fórum é uma iniciativa, quer dizer, ele começa com grupos de pesquisa do campo da educação matemática que vem trabalhando com a questão do currículo. Né? Nesse sentido, tinha um grupo da própria professora Célia, sediado na PUC, tem um grupo sediado aqui na Faculdade de Educação, GPM, tem grupos da UBRA, né, da Unicinos, da Universidade Federal do Mato Grosso, da Unesp, da Unimontes, da Unixul, da UF, Universidade Fluminense, e da UFMG. Então, nós contamos aqui com o apoio dessas instituições, e é bom que se diga que também contamos com o apoio financeiro da CAPES e do CNPq, tá certo? Quer dizer, por isso o evento está sendo possível. Né? Os estudos que são promovidos por esses grupos, nesses diferentes grupos, que estão envolvidos com a temática do currículo, de matemática escolar, eles têm sido pautados pelo interesse em dimensionar ou redimensionar, do ponto de vista epistemológico, o lugar do conhecimento matemático em seus diferentes contextos e níveis escolares, com vistas a uma organização curricular da matemática escolar que promova e fortaleça a realização de uma educação escolar inclusiva e de qualidade na sociedade contemporânea. É preciso destacar também que a área do ensino, que o ensino da matemática, ele tem sido, né, tem ocupado um lugar de destaque, às vezes indevidamente ou às vezes por distorções, tá? Alçada à condição de conhecimento poderoso, aí na acepção do Michael Young, e às vezes desvirtuado porque muitas vezes associado a uma lógica meritocrática, a uma lógica que é alvo e foco das avaliações, sejam dos processos avaliatórios, sejam aquelas que acontecem em nível local, nacional ou internacional. Certo? Então, o nosso papel aqui é justamente identificar, esquadrinhar as questões que dizem respeito, né, ao currículo de matemática, ao ensino de matemática, e de fato, ter uma ação propositiva, né, trazendo a universidade, os pesquisadores, né, para um debate que hoje ele é mundial, tá certo? No Brasil nós vivemos um processo de mudança curricular, de elaboração de currículos, e nos cabe perguntar, né, quer dizer, onde é que estão os professores nesse processo, onde é que estão os pesquisadores, tá? Nós temos conquistas importantes no processo de composição, né, de institucionalização do processo da educação básica, sobretudo, né, mas nós estamos sempre na contingência de sofrermos retrocessos, tá certo? Quer dizer, se você pegar documentos como a LDB, os Planos Nacionais de Educação, que são conquistas no sentido de que lá estão representados interesses da sociedade civil, das associações profissionais de pesquisadores, mas a depender da conjuntura, da configuração política, quer dizer, de repente,
esse interesse perde força e ganha força outra, conforme a hegemonia que vai se constituindo. E nós vivemos um momento delicado, que cabe perguntar qual é o papel nosso de pesquisadores, de formadores, de professores. Às vezes somos chamados individualmente, né, deslocados individualmente, mas nunca como sociedade brasileira ou como coletivos, né, de profissionais. Tá? E é preciso, então, que, se cada um de nós traz o frescor da pesquisa, as inovações, etc., né, nós também nos prestamos a um processo de legitimação, tá certo? De interesses que movem os currículos, ou às vezes os currículos estão motivados pela questão das avaliações ou pela questão da produção de material, e nós não estamos identificados com a voz do dono, vamos dizer assim, tá certo? A voz do dono, ela segue de qualquer jeito, independente de nós mesmos, tá certo? Então, em síntese, só para não me alongar muito, eu gostaria de destacar que o objetivo, ou os objetivos principais do fórum, né, ele tenta se constituir cada vez mais, saindo de um isolamento, do confinamento de uma área específica, né, para ser um canal, estabelecer uma interlocução com o campo, entre o campo da educação matemática, né, por intermédio de pesquisadores que investigam currículos de matemática, e o campo da educação, né, mais especificamente com pesquisadores da área do currículo. Promover a criação de redes formadas por grupos de pesquisas que tenham como foco estudos e investigações curriculares sobre currículos de matemática. Promover discussões sobre as teorias de vários campos do conhecimento que influenciam as pesquisas sobre os currículos de matemática. E, por último, tratar de forma atenta as questões, disputas e controvérsias que estão presentes no debate nacional e internacional, em políticas públicas, nas práticas escolares e na produção de conhecimento sobre currículos e currículos de matemática na atualidade. Tá? Quer dizer, em síntese, é essa a natureza, a vocação deste evento, tá? Que a partir deste, quer dizer, ele aconteceu em 2004 o primeiro, mas o segundo foi acontecer só em 2013, tá certo? E a partir daí ele passou a ser bianual, né? E a partir deste, do quarto, ele passa a se institucionalizar como uma ação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, tendo em vista que nós constituímos um grupo de currículo, chama Currículo e Educação Matemática, no âmbito da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, a nossa intenção é que esse evento, a cada 2 anos, se realize ampliando e aprofundando a sua perspectiva. Tá? Muito obrigado. Eu vou passar aqui a palavra para a professora Belmira Bueno, pronunciar, dizer algumas palavras a propósito aí do nosso evento. Muito obrigada, Vinícius. Ao cumprimentar todos os presentes e os meus colegas aqui da mesa, eu quero dar as boas-vindas a todos, inclusive e particularmente ao professor Coeno Gravemeyer, que veio da Holanda para prestigiar este evento, que eu considero de muita importância. Para a Faculdade de Educação, é uma honra poder sediar e patrocinar este evento sobre educação matemática, currículos de matemática, que hoje, mais do que sempre está na pauta do dia para discussões da maior relevância para a definição, não só do currículo, mas da educação e da formação dos nossos alunos de todos os tempos, daqui para frente. Nós vivemos um tempo muito difícil, e hoje, num simbólico triste, não é? Nós temos que nos deparar com não só a ameaça, mas já pelo fato que está se consumando, começa a se consumar nos cortes vindos do CNPq, porque o CNPq está sofrendo
corte total dos seus recursos e, portanto, isto compromete gravemente, seriamente, a pesquisa em todas as áreas. E, evidentemente, nós estamos nesta situação. Então, é um dia lamentável, de um lado, por este fato. Por outro, este evento tem que ganhar, merece ganhar, não é, todo o aplauso pela importância que ele tem de fortalecer os grupos de pesquisa que já existem e que não podem esmorecer. Não é? O professor Vinícius mencionou vários grupos de educação matemática. Eu vou falar, então, vou me referir particularmente a esses, mas, evidentemente, sem esquecer que nós estamos pensando em todos os grupos de pesquisa do nosso país. Nós não podemos esmorecer, os grupos têm que descobrir formas de enfrentar, de resistir e de continuar trabalhando. Nós não podemos, em absoluto, não é, deixar de realizar as pesquisas e deixar de realizar a educação. Então, este evento, ele está marcado por esta data. Eu acho que isto tem que fortalecer muito, mas muito, todos vocês, todos aqueles que pertencem à área de ensino e educação matemática. Esta é uma área que todos sabem, ela é um dos pilares fundamentais da educação básica, né, sempre foi, e à medida que as pesquisas foram se desenvolvendo, a importância, a relevância e a abertura da matemática nessa interlocução com outras áreas foi se revelando. Então, isto mostra a potencialidade de uma área que jamais poderia ficar numa concepção de algo meramente quantitativo, meramente abstrato. Então, eu quero parabenizar os colegas que organizaram este evento, na pessoa do professor Vinícius, mas, evidentemente, reconhecendo a importância de todos os que trabalharam e continuam trabalhando neste evento, e desejando o melhor êxito possível, que vocês avancem nas discussões e nas propostas que certamente sairão até o final do evento. Parabéns a todos e o maior êxito possível. Muito obrigada. Obrigado, professora Belmira. Eu passo a palavra para a professora Maria Luísa Susequinde, que também fala de dentro da temática como coordenadora do GT de currículo da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, e como representante da diretoria da Associação Brasileira de Currículo. Por favor. Obrigada. Fora Temer. Segundamente, bom dia. Eu quero agradecer a organização do evento, a SBEM, a FEUSP, como coordenadora do GT12, currículo da ANPED, aqui também representando a Associação Brasileira de Currículo, que é vinculada à Associação Americana de Estudos Avançados em Currículo, da qual eu também faço parte e venho apresentando comunicações desde 2012, e a Associação Internacional de Estudos Avançados em Currículo, que hoje é presidida por uma brasileira do GT12 de currículo ANPED, que é a professora Elizabeth Macedo, cuja produção a respeito da Base Nacional Comum Curricular tem sido incontestável nos últimos anos. Concordem ou não com a opinião dela, mas como um trabalho altamente qualificado, indispensável para quem quer discutir a área. Eu quero parabenizar, sobretudo, ao evento, aos presentes, reforçando aqui as palavras dos professores Vinícius e Belmira. Eu saúdo o evento pelos seus objetivos, né? Pela importância desse evento, e só para mostrar, ilustrar a importância dele, vamos comparar o número de presentes, o número reduzido de grupos de pesquisa na área de educação matemática no Brasil e a importância dessa área de conhecimento no cotidiano escolar e na formação de professores.
Então, eu acho que essa é a nossa responsabilidade, cada dia mais grave. Bom, nós do Grupo de Trabalho de Currículo e da Associação Brasileira de Currículo, temos entendido que desde o fim da ditadura, marcado para nós pela Constituição de 1988 e pela LDB de 1996, e o golpe jurídico, político, midiático, ontem também consolidado como legislativo, de 2016 e 2017, nós percebemos, por conta de muitos estudos no campo da educação, que o país experimentou uma série de políticas que apontaram para a democratização, para a estruturação, ampliação, interiorização e qualificação dos sistemas públicos de educação em todos os níveis e modalidades, sendo essas políticas também voltadas para a inclusão, ampliação do acesso, democratização da permanência e valorização da própria ideia de educação pública, laica, democrática e de qualidade social. Eu acho que nas brigas que nós já estivemos em 1996, nas brigas com os parâmetros, nas brigas com as diretrizes, acho que nenhum de nós imaginou que em 2017 a gente ia estar brigando de novo, agarrado à LDB, e como se tivesse sido uma imensa conquista, e com todas as rasuras que sofre diariamente, ainda é o que nos resta. A ideia de educação pública laica, democrática e de qualidade social está hoje em risco. Esse é o tema da reunião bienal da ANPED, nacional da ANPED, de outubro desse ano. Bom, contudo, desde 2013, quando eu cheguei do pós-doutorado, que eu tinha sido supervisionada justamente por William Painer, que é o maior opositor da unificação curricular nos Estados Unidos, a ponto de ter se mudado para o Canadá, eu assumi a vice-coordenação e depois a coordenação do GT, e junto com outras associações, inclusive a SBEM, nós temos problematizado a discussão da base desde 2013, desde uma versão que eu chamo de versão 0, antes dessas versões que foram publicizadas, e que já estava lá num MEC ainda comprometido com a diversidade e a diferença, mas os interesses de unificação curricular já estavam lá. Eu venho me envolvendo nesses debates e eu tenho argumentado que o que nós assistimos é a evolução, é um tsunami neoliberal conservador que bate nos direitos civis, nos direitos das comunidades LGBT, nos direitos dos negros, mas bate de frente na educação, bate em conquistas recém-realizadas e entende a educação como nicho. Nessa briga nós não estamos sozinhos, eu venho trabalhando junto numa rede de pesquisadores com mesas, seminários e publicações conjuntas com pesquisadores dos Estados Unidos, do Canadá, em Portugal, na Suécia e na Irlanda. Eu vou trazer isso mais detalhadamente hoje à tarde. E não nos assustemos, o que está acontecendo na UERJ hoje é um exemplo, é um prenúncio do que acho que todos nós podemos imaginar, do que eu entendo como sendo um tsunami sobre a educação pública. A parceria do GT Currículo e da ABDC tem sido bastante prolífera, e se vocês consultarem no Google, vocês vão ver que desde então nós temos publicado diversos dossiês de acesso e apresentação pública e gratuita. Os defensores das diversas versões da base sempre foram convidados a discutir conosco nos nossos dossiês e nas nossas conversas nas redes estaduais, municipais, nos sindicatos, nas ocupações em que atuamos diretamente. Eu tive presente em diversas ocupações, conversando sobre os riscos do pensamento único, nos fóruns e etc. Sobretudo, nós montamos um grupo de estudo que tem elaborado pareceres sobre as políticas de currículo expressa em documentos
como Pátria Educadora, as versões da Base Nacional, a reforma do ensino médio, Escola Sem Partido. Isso porque eu aprendi com o William Painer, citando que a teoria do currículo diz respeito à descoberta e à articulação para si e para os outros do significado educacional das disciplinas escolares, para o eu e para a sociedade, em momentos históricos de constante transformação. Em consequência, a teoria do currículo rejeita a atual reforma do ensino, que é inspirada no mundo dos negócios e dá ênfase às provas padronizadas, que são, a nosso ver, análogos acadêmicos do produto final das empresas, os lucros. Então, eu convido vocês para hoje, às 14 horas, onde eu não vou falar das minhas pesquisas que focam nas resistências a essas políticas, nos escapes, nas subversões, que eu considero inevitáveis, porque para mim o professor sempre cria currículo em sala de aula, mas eu vou falar do perigo da normatividade, do perigo do controle curricular e de como isso afeta a aula como conversa complicada, de como isso afeta a docência. Eu vou falar de como essa reforma neoliberal conservadora, baseada na tríade unificação curricular, avaliação externa e massificação do material didático, sob a promessa de gerar iguais oportunidades de aprender, realiza o controle, caça a autonomia do trabalho docente, descaracteriza a diferença e contribui para a crescente desigualdade dos sistemas educacionais, como foi possível verificar, por exemplo, nos estados que saíram na frente na implantação da unificação curricular, como o estado de Illinois, e já foi abandonado nos Estados Unidos. Essas reformas, a meu ver, é o que eu vou apresentar, demonizam o trabalho docente, abissalizam o estudante, desvalorizam a aula, abduzindo dos currículos sua principal característica, que é ser uma criação cotidiana, feita como conversa complicada. E, sobretudo, ameaça a formação de professores e a docência como sendo um trabalho intelectual. Eu agradeço em nome da ANPED, em nome da Associação Brasileira de Currículo, e convido vocês, curriculeiros, a visitarem o site da Associação de Currículo e fazerem a filiação de vocês. É importante que a gente esteja juntos nesse momento. Muito obrigada, um bom dia, um bom evento para vocês. Obrigado, professora Maria Luísa. Eu passo a palavra aqui para o Lauro Chagas, aqui que está representando a diretoria da Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Bom dia. Gostaria de saudar os colegas aqui da mesa, os participantes do evento. O Fórum Nacional de Currículos sobre Currículos de Matemática, como foi falado aqui, esse ano passa a ser um evento da nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que por meio do GT3, do Grupo de Trabalho sobre Currículo e Educação Matemática, que atualmente é coordenado pelo Márcio, e tem se tornado cada vez mais um espaço para a socialização das pesquisas e sobre as experiências dos nossos pesquisadores da SBEM que investigam o currículo de matemática. Nós assumimos a diretoria nacional há pouco mais de um ano, em julho do ano passado, e desde então a gente tem trabalhado para fortalecer a nossa sociedade por meio da valorização tanto dos professores da educação básica, como dos nossos pesquisadores da educação matemática. Recentemente, a gente lançou uma campanha de valorização dos professores, da profissão professor, e também temos ampliado e potencializado as produções dos nossos pesquisadores, como a transmissão ao vivo de palestras, como a gente vai ter hoje. Essa semana nós já tivemos a transmissão da palestra do professor Biratã D'Ambrosio, lá no Unicid. Também tivemos a transmissão da palestra da professora Paola, que também vai estar aqui no evento. E assim a gente espera que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações em todos os cantos, não só do Brasil, mas do mundo. Nós tivemos várias contribuições de colegas de outros países durante essas transmissões. E eu gostaria, então, de deixar um convite para todos vocês que se filiem à nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática, para que a gente possa fortalecer mais o nosso grupo. Aqueles que tiverem problema em pagar a anuidade, eu vou estar aqui até sábado, disponível, só me procurar.
E eu espero que esse e os próximos eventos sejam cada vez mais frutíferos para a nossa área. Queria encerrar parabenizando o Vinícius, Márcio, os colegas que estão na organização do evento, pelo cuidado, como conduziram o processo, e desejo a todos um excelente evento, tá certo? Obrigado. Obrigado, Lauro. Passo então a palavra ao colega Márcio Antônio da Silva, coordenador do Grupo de Currículo e Educação Matemática da SBEM. Bom dia. Eu cumprimento todos os colegas aqui da mesa, professora Maria Luísa, professora Belmira, professor Vinícius, professor Lauro, a todas e a todos que estão aqui presentes e também os que assistem pela internet. Em nome do Grupo de Trabalho Currículo e Educação Matemática da SBEM, agradeço, sobretudo, a organização local do evento, que não mediu esforços para que esse fórum acontecesse. Esse é o primeiro fórum realizado desde a criação do GT3, ocorrida em outubro do ano passado. Agradeço a todos os pesquisadores envolvidos nesse GT e convido os demais pesquisadores aqui presentes a participarem desse grupo de trabalho, o Grupo de Trabalho Currículo e Educação Matemática da SBEM. Também é o primeiro fórum sem a presença da idealizadora desse evento, nossa querida e saudosa professora Célia Maria Carolino Pires, a qual será sempre lembrada não só neste evento. A temática desse fórum, interlocuções com outras áreas do conhecimento, é estratégica e também um ato político, pois no âmbito da educação matemática falamos muito da influência que a nossa área recebeu e recebe dos outros campos do conhecimento. Mas pouco se faz para dialogar com essas outras áreas. Esse evento é um espaço para estabelecermos parcerias com pesquisadores, sobretudo da educação e do currículo, não ficando presos ao que a CAPES convencionou chamar de área de ensino. Espero que esse fórum propicie a criação de parcerias, por exemplo, entre o GT3 Currículo e Educação Matemática da SBEM e o GT12 Currículo da ANPED, representado aqui por sua atual coordenadora, a professora Maria Luísa, que compõe essa mesa. Também teremos a oportunidade de realizar interlocuções com pesquisadores de fora do país para compartilharmos nossas pesquisas e estabelecermos vínculos visando o fortalecimento das nossas investigações. Por fim, gostaria de ressaltar que um evento como esse, no atual cenário brasileiro, é um ato político para pensarmos em maneiras de nos posicionarmos frente às demandas de um governo que corta a verba de pesquisa, padroniza currículos, pune professores e corta da noite para o dia avanços conquistados nas políticas públicas educacionais. Que possamos discutir essas e outras questões nas sessões de trabalho, nas mesas e nas conferências. Desejo um ótimo evento a todas e a todos.